Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai continuar falando sobre os pares de nervos cranianos. Nós já estamos no quinto par de nervo. E esse par de nervo, ele tem um complexo de de, de destaque que a gente vai tentar buscar a melhor compreensão desse complexo, que é um cruzamento, né, onde dependendo da descarga sináptica, né, da contração sináptica que o organismo tem sobre esse terminal, a atividade ela se descarrega e aí ela faz uma condutibilidade gerente, né? A gente vai tentar ver isso com mais detalhes. Então vamos lá, vamos ver. Nós vamos falar hoje do nervo trigêmeo, do par de nervo craniano trigêmeo, o quinto par. Então a gente tem três pares, ou a gente tem três que descarregam de um empreendimento, né? Vou desenhar aqui, ó. Então é como se a gente tivesse isso aqui, ó. E aí aqui a gente vai ter uma saída para cá, uma saída para cá e uma saída para cá, né? Só que para de saída aqui a gente tem as moedas, né? As contrações de ângulos que o organismo consegue desavertir, né? Dessa coordenada de nervo, né? Então você tem a fonte, e essa fonte que chega aqui, ó, ela vai sofrer a desanuviação, ou seja, vai haver uma contração, e aí as pessoas que se dizem desesperadas é porque o desespero ele é uma falha na interrogação, é uma interrogação nessa quadra de função descarregada, né? Porque quando você tem uma exclamação nesse evento, você não desespera na hora de apertar essa parte, essa desparticulação, essa armação de desencadeamento proporcional dessa realidade aqui, ó, de fonte, de meio de fonte. Mas todos nós somos desesperados em princípio, né? O desespero ele é uma matéria-prima até que a gente consiga desimprimir nessa fonte aqui, ó, uma resposta. E o que a resposta faz? Ela faz o controle de estação. Então a gente precisa de controle de estação, certo? E a estação
é estar sobre razão. A estação é estar sobre uma razão de empreendimento, de objetivo. Você tem um objetivo e o objetivo te coloca em uma estação. Não é isso? Então a gente tem no exemplo que a gente tem estações. E aí o que eu posso mostrar para vocês? A gente pode aqui, ó, e buscar aqui, ó, planta de estações de metrô. Vamos lá. Então vejam só. Nós temos várias, né? Vamos pôr aqui, ó, mapa de metrô. Então, olha que legal. Para um carro, ele tem várias paradas. E aí nessa parada, o terminal dessa parada é o objetivo, é a moeda de troca que diz a atenção prima o desesperar objetívico de ascender-se nesse empreendimento, né? Então o desespero empreende as pessoas. E o empreendimento, ele desafina sobre volume de despreendimento. O despreendimento é a chegada a um objetivo, a um produto de objetivo. Então, esse é o privilégio entre as cruzadas. É você chegar a um objetivo. E é isso que a gente vai procurar falando do nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo é um nervo misto. Ou seja, ele tem função motora e sensitiva. Tá. Então vamos por partes. Místico. O lado místico do nervo. Vamos pôr aqui, ó. O lado místico do nervo. Então você tem um nervo esticando e estirando sobre uma fonte de inervação. Não é isso mesmo? Só que esse nervo, ele se coloca em místico porque toda essa desequação de inervamento sobre os terminais de parada, ó, os pontos de parada desse nervo, o ediflexionam ele em exclamação motora e sensitiva, porque tudo é uma base, tudo é uma base de edificações conjuntas. Nada é ao léu, entendeu? Então existe essa coisa mística do conjunto. Então vamos lá, vamos continuar lendo aqui, ó. Constituído por fibras viscerais especiais. Então o que será que é esse negócio de especial? Fibras eferentes são fibras que recebem impulso nervoso do ambiente, ou seja, uma variação sensitiva do meio, por exemplo, alimento, som, tato, temperatura. Isso tudo se situa no meio ambiente, no lado
extracelular, no lado exterior. E aí, tudo isso, quando é maior do que o que está em atendimento, porque a gente está sempre em atendimento, ó. Nós estamos sempre em atendimento ao meio. O que é maior de pressão no meio desatendia a gente. A gente para o impulso desesperar aprovação controlada. Então é mais ou menos isso, né? Você tem o lado exterior e o lado interior. Aquilo que é maior no lado exterior e que a gente tem conjugação para sentir, descontrola a nossa conjugação até que a gente consiga o equilíbrio, que é o terminal, que é o objetivo. Perfeito? Equilíbrio. Ok. Tá. Então, constitui por fibras especiais e somáticas gerais. Então, essas fibras especiais são aquelas que, ligadas às vísceras, que conduzem impulso de gustação e olfação, né? Então, a capacidade que é dita aqui como especial quer dizer que ela se destaca das demais, ó. A especialização está para a decomposição de elementos ímpares, provocando a distensão no organismo desse cursor lógico, no sentido da impressão. E esse sentido da impressão, ela é especial. Ela ela tem um nível de iguaria, ou seja, você tem gustação e olfação. Tá. Vamos ver o que é isso aqui, ó. Pera aí. Sem medo de ser inocente. Gustação é a sensibilidade gustativa, é a medida pelos botões gustativos. São em torno de 4.000 unidades gustativas espalhadas no interior da boca, principalmente sobre a língua, que é 75%. Cada botão gustativo é formado de 40 a 60 células sensoriais e mais algumas células de sustentação. Se o nervo inerva essa área, ele sofre desenervação quando essa área sofre contato. Então, é o mesmo esquema do contato que você tem, né? Então, a desenervação por contato, formulando mensagem nesse ramo indutório. Então, não é que você sente o sabor indutório, é que você recebe a história
ou o estouro que ele faz no terminal inervado pela, pelo, pela fibra motora. Então nós temos placas motoras que possuem densidades de terminais iônicos. Só que esses terminais se especializam com o compasso da utilização. Então você tem isso, né? Você clica em si mesmo. Você navega nos seus sites. E você é especial por isso, né? Porque você automassageia ou mensageira a si. É muito bonito, não é? Tipo, você tem 4.000 unidades em uma placa. Então sua placa é uma coisa assim, bem pixeladinha, né? Você tem uma placa bem pixeladinha. E aí essa pixelação, ela recebe um dígito motor aqui, ó. E aí, dependendo da calibração desse dígito motor, algumas regiões elas são mais positivas do que outras, né? E aí você vai digitando aquilo que entra e desaprende esses 4.000 botões aqui, ó, como na língua. Tem desgastes de mensagens específicos que fazem assim, ó, 0 e 1, 0 e 1, 0, 0, 0, 0. E aí isso aqui, ó, desinforma uma entrada de dados, porque estoura ou induz o estouro dessas placas aqui, ó. Então isso transduz o sinal, isso escreve a partir dessa placa, né? Então é como se você fizesse exames, né, dessas experiências, raio-x, tomadas de doses, só que isso aqui é uma absorção de determinados arranjos moleculares, no sentido de alimentos mesmo, aqui na língua. E aí você também tem a olfação, ato de cheirar, o exercício do sentido do olfato. Tá, continuando com fibras especiais somáticas gerais. Então, a especialidade a gente já viu o que é, né? É você calibrar a afinidade para determinado tipo de mensagem, para determinado tipo de lógica entre esses botões. Isso é mensagem. Continuando, é importante salientar que a partir do gânglio trigeminal surgem 3 ramos. Então aqui é a questão do gânglio trigeminal, surgem 3 ramos. Então aqui mata tudo, ó. Você tem o gânglio e ele é trigeminal. Ele vai germinar 3 ramos de um calo, de um tomo, como uma árvore, né? Ele vai gerar 3 galhos, 3 ramos. E esses ramos são oftálmico, maxilar e mandibular. Então, ó, 3 ramos: oftálmico, maxilar e mandibular.
continuar aqui, ó. Então, gânglio trigeminal ou gasseriano. Gasseriano é uma formação semelhante aos gânglios espinhais anexos às raízes dorsais. Então, gânglio é um conjunto onde tem formado por bastantes neurônios que desaplicam a especialização conforme o tempo de memórias produzidas na distribuição desses discursos de passagem, né, desses terminais de instalação do homem para com as particularidades das matérias que ele descontraciona-se. Então, você contém as células de origem maior, aqui, ó, contém as células de origem maior, parte das fibras sensitivas e o seu aspecto é de feijão achatado superior. Então, esse aqui, ó, é o gânglio. Nós vamos pegar uma imagem melhor. Aqui, ó. Então, tá vendo isso? Essa parte mais. Esse aqui é o gânglio. E aqui você tem os 3 ramos sendo gerados desse ramo aqui, ó. Então é basicamente isso. Olha aqui, ó, um modelo mais tranquilo. Vamos ver se a gente pega a imagem maior. Não deu pra pegar a imagem maior, não. Agora deu. Aqui, ó, gânglio trigeminal. Vou pegar aqui, V1. Só tem isso. Gânglio trigeminal. Beleza. Vimos a imagem maior. Não. E agora a gente volta pra cá. Continua. É importante saber que a partir do gânglio trigeminal surgem 3 ramos: oftalmo, maxilar e mandibular. E cada um tem sua emergência craniana. Então tá. Então, emergência vai ser aquela questão da onde que ela sai do crânio. Então, cada uma delas tem a sua emergência craniana. Então, emergência craniana, eu acho que eu tenho uma imagem melhor aqui. Talvez esteja aqui. Aqui, ó. Então, a emergência craniana deles é isso aqui, ó. Essa passagem aqui. Essa passagem aqui. Essa passagem aqui. Aqui, ó. Essa passagem. Vamos ver se a gente acha. Emergência é isso. Vamos ver. Tá. Esse aqui não tem, não. Emergência.
7. Aqui, ó. Emergir. Então, emergir é mais ou menos isso, né? Então, você tem essa coisa de emergir. E aí, as emersões dela... Aqui, ó. É a fissura orbital superior. Fissura orbital superior. Essa fissura a gente já viu. É essa parte do crânio. É esse forame no crânio, né? Aqui, ó. Você tem esse forame no crânio. Forame redondo, forame espinhoso. Aqui, ó, fissura orbital superior. Então ele sai pela fissura orbital superior. Isso aqui é onde que ele emerge. Oi. Continuando aqui. Emergência craniana. A fissura orbital superior. Forame redondo oval. Forame oval. Aqui. Que é isso aqui, ó. Forame oval. Essa parte aqui onde que tá, ó. Forame redondo, respectivamente. Então, essas são as emergências. Essa é a emergência craniana. Então, vamos pegar aqui, vamos dar uma... Esse aqui é o forame redondo oval. Forame redondo oval. E aí a fissura orbital superior é isso aqui, ó. Fissura orbital superior. Cadê? Aqui, ó. Essa parte aqui. Vamos ver se a gente pega aqui. Ah, esse aqui, ó. Fissura orbital. Então, esses são mapas, né? Esses são pontos no mapa. Tá, vamos voltar aqui. Respectivamente. Já a encefálica está localizada
Então aqui, ó, emergência encefálica agora. Está localizada entre a ponte e o pendúculo cerebral médio. Então vamos lá ver o que é ponte e pendúculo cerebral médio. Ponte. Ponte localiza-se entre o mesencéfalo e o bulbo, situada ventralmente ao cérebro. Repousa sobre a parte basilar do osso occipital e o dorso da célula tônica. Possui inúmeros feixes que convergem e formam pendúculos cerebelares. Vamos ver uma imagem da ponte. Vamos pegar aqui. Vi por aqui. Não. Vamos tentar voltar. Aí. Pendúculo cerebelar. Pendúculo cerebelar é essa parte aqui, ó. Né? Bom, por que será que é pendúculo? Será que... Por que se chama pendúculo? Os pendúculos cerebrais são os dois grandes feixes de fibras com origem nos hemisférios cerebrais da parte superior da medula espinhal. Deve ser por conta deve ser por conta das características. Então, a gente tem um pendúculo. E que mais que falou aqui? Aqui, né? Já a encefálica se localiza entre a ponte e o pendúculo cerebral médio. Entre a ponte e o pendúculo. A ponte e o pendúculo. Aí a ponte já é esse aqui, ó. Essa parte aqui. Tá. Ponte e o pendúculo médio. Seus núcleos estão no tronco encefálico. Então, seus núcleos estão no tronco encefálico. Tronco encefálico é a parte distal do encéfalo, composta pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. Cada um dos três componentes tem sua própria estrutura e função. Então, mesencéfalo, ponte e bulbo. Mesencéfalo, ponte e bulbo. Aqui, ó. Mesencéfalo, ponte e bulbo. Então, esse é o tronco encefálico. E aí, a emergência encefálica está localizada entre a ponte e o pendúculo cerebral médio. Seus núcleos estão no tronco encefálico e na parte superior da medula espinhal. Então, seus núcleos estão nessa parte aqui, ó, no tronco encefálico
e na medula espinhal. Que deixa eu ver aqui. É como se a gente tivesse essa repartição dessa carga a partir dessa repartição, né? Você tem essa medula espinhal sendo descarregada e criando a divergência ou convergência desses impulsos nervosos. Seus núcleos estão no tronco encefálico e na parte superior da medula espinhal. Então a gente está falando da parte superior da medula espinhal. Então é bem acima, né? Você pegar a medula espinhal, né? Ela desce até cá embaixo. Só que você tem a parte superior. Então é mais ou menos aqui. Ver se aqui tem falando alguma coisa. Não. As imagens não estão muito boas, né? Mas aqui já dá uma dinâmica, dá para ter uma noção do que a gente está falando. As fibras saindo da medula espinhal na parte superior. Bom, então aqui a gente fechou esse parágrafo. E agora a gente pode começar a falar da inervação somática, né? A inervação somática é responsável por carregar informações relacionadas à dor e propriocepção. Mas antes a gente pode colocar aqui, ó, medula espinhal, aqui, ó, nos slides, emergência encefálica, Ctrl V. Parte superior da medula espinhal. E deixa eu ver aqui. Tronco encefálico. Essa imagem foi a melhor. Ctrl V. Vamos pôr tudo aqui, ó. Aqui é a ponte. Esse aqui é a ponte e agora a gente vai pro pendúculo. Achei. Tá. Emergência cefálica. A inervação somática é responsável por carregar informações relacionadas à dor. Então vamos lá. Informações de dor. Dor é uma sensação desagradável que sinaliza lesões reais ou possíveis. A dor é o motivo mais comum pela qual as pessoas procuram assistência médica. A dor pode ser aguda ou leve, constante ou intermitente, latejante ou estável. Tá, então a gente consegue classificar a dor, ó. Vamos lá. Inervação somática. Inervação somática. Tá, essa inervação ela vai mandar mensagem
Então, se ela é responsável por mensagem, ela, ela, ela dá um feedback, né? Você tem um feedback. E esse feedback, ele tem o que? Vai ser o que? Vai ser uma sobrecarga de interpretação coligada por destino e passagem. Então, você tem um nível de desespero, né? Você tem um nível de desespero. Quando esse nível ultrapassa, você cria uma mensagem química de dor. Só que existe a dor de versão material e a dor que já foi sentida e que renasce por sintetização de adversação material. A famosa saudade mal-vinda, né? Eu vou deixar assim mesmo. Dor, diversão material. E aí, essa dor que já foi sentida, ela cria uma dor imaterial, sabe? A famosa psicologia. E aí, a coleção dessas fabrica doenças e leva as pessoas a procurar médicos. Vejam só, porque a dor é uma sensação desagradável que sinaliza lesões reais ou possíveis. A dor é o motivo mais comum pela qual as pessoas procuram assistência médica. A dor pode ser aguda ou leve, constante ou intermitente, latejante ou estável. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que empreender no saber, para não saber sobre a colisão que a gente fabrica sinteticamente, mas sim pegada verdadeira. Então, pegar essa inervação somática, esse feedback. Então, a sobrecarga, ela precisa ser verdadeira, ela não pode ser psicológica, porque realmente existem falhas no percurso. Só que as falhas, elas não devem ser implantadas pelos homens. As falhas, elas devem ser realmente existíveis, né? Para poder fabricar a dor. Senão a pessoa não tem uma vida boa, um reflexo bom, das dores. Então você tem esse reflexo das dores no sentido somático. Tá. Então, a inervação somática é responsável por carregar informações relacionadas à dor, à propriocepção. Propriocepção envolve a consciência da postura do movimento, das várias partes do corpo e das mudanças no equilíbrio, além de incluir as sensações de movimento de posições das articulações. Então é a mesma coisa, né? Você vai ter um feedback. Você tem um feedback do status de equilíbrio mecânico por razão metabólica da repartição nervosa dos contatos das placas sendo
carregadas pelos nervos, né? Status, acho que com essa, status. Então você tá lá fazendo uma atividade. Então toda atividade que você faz desreferencia um reflexo das placas motoras. E aí você tem níveis, né? Você tem que cuidar para não queimar placa, porque queimar placa equivale a sentir dor, né? Então só que olha só, tem pessoas que queimam a placa psicologicamente, inventando estoura de acordignificar a reprodução do meio em significação do seu retrato de passagem, né? E aí as pessoas produzem esse tipo de bomba, né? Olha só, produtores de bombas artificiais. E hoje em dia é o que mais tem, né? O próprio indivíduo produz as próprias bombas porque já está viciado em receber bomba. Por conta da utilização da internet e dos vários perfis iônicos que tem. Então, a própria percepção, né, qualidade do movimento. Agora você tem a temperatura, né, e a temperatura. Sensor de temperatura, não. Vamos pôr aqui, ó, receptor. Termorreceptores. Então vamos lá. Agora um pouquinho. Propriocepção. Agora vamos para o termos. Nós estamos desse aqui, ó, temperatura. Termorreceptores são neurônios especializados em distinguir as variações na temperatura, tanto ambientais quanto corporais internas. Podem ser sensíveis ao calor ou ao frio. O que são esses termorreceptores? São como se fosse gelatinas indexadoras de placas. É como se fosse isso, porque dependendo da temperatura, esse gel escorre da onde ele se fixa para controlar a temperatura. Então você tem uma perda de estabilidade gelatinosa, ou seja, perda de textura entre as partículas. E como que isso pode avisar um receptor? Isso avisa o receptor pela diferença de contato, né? Então você tem os termorreceptores. E aí os nervos trigêmeos também inervam cuidam dessa parte.
termoreceptor. Tato da face também. Você tem o tato da face. Tato é uma sensação somática mecano-receptiva, incluem-se as sensações de tato e de posição corporal, sensações termorreceptivas, termos e detecções de calor. Vejam bem, se nós estamos falando de um complexo de nervos em bifurcação sobre discurso de contração coligada, ou seja, você vai ter uma atração diferencial dependendo da desafirmação da placa, ou seja, o contato. Então, pensa só, você tem uma placa, só que essa placa ela recebe várias informações, né? E aí agora o que é esse recebimento, né? É como se fosse uma placa de filme mesmo. Você tem uma placa aqui, ó, e aí nessa placa ela recebe. Aí ela recebe aquilo que você for colocar, né? Só que dependendo ela vai desproporcionar essa recepção. X. Ela vai fazer assim, ó. Ela vai fazer um eco da dissomática dessa soma, né? Então é uma soma, é um somático. E esse eco ele vai colocar o maior sobre ordem, né? Você tem a ordenação. Então você tem tipo isso aqui, ó, a ordenada. E aí dependendo da ordenada e do instante, ó, você tem um instante mais ordenada. Ordenada energética, né? E essa ordenada vai fabricar o que? A diferença de potencial menor. Olha só, as diferenças de potenciais desescalando. E aí no caso do tato é porque a pressão do tato foi maior. Só que esse caso da face é porque a conectividade entre esse complexo de fibras nervosas, ou seja, desse par de nervos cranianos, o trigêmeo, ele tem inervação aí, mas a gente tem outros pares que nervam outras partes e que dizem aos tatos as ecoproporções da disensomática distante em ordenada de energia apreendida. Por quê? O tato ele também tem calor. Só que a proporção do tato e do calor sobre o instante de tato é diferente. E se o tato se manter, vai diferenciando também sobre a placa. E aqui a gente tem a placa, ó, né? Você tem uma placa aqui. E aí o contato ele vai diferenciar sobre a importabilidade desse aprofundamento aqui, ó, desse vetor z entre x e y. Aí você tem o valor z aqui, ó. Isso é legal. Então é isso que a gente está vendo, ó. Você tem a inervação somática, né, que é isso que a gente falou, que é o negócio da dor e ultrapassador.
Então, aí você tem aqui, ó. Você tem a dor, que é a coisa maior. Mas você também pode produzir dor nas outras, porque ele também avisa a propriocepção, ele avisa o excesso da propriocepção, ele avisa o termorreceptor e ele também avisa quando a placa está sendo queimada por fogo, ou seja, o gel está evaporando. E aí você também tem o tato, que é uma mecânica, né? Você tem uma mecânica que desexplode, ó. Você bate, tchic, faz assim, ó. Aí se você encosta, você faz assim, ó. Você organiza mais, né? Dependendo do tempo de tato. Então isso é mensagem também. This is 3 jam. Ó, tato da face, 2/3 do couro cabeludo. Então, vamos pôr aqui junto aqui, ó. Ah, não, vamos pôr aqui. Tá, vamos pôr 2/3 do couro cabeludo. Vamos ver se eu busquei couro cabeludo. Couro cabeludo refere-se à parte da pele que cobre o crânio. Este revestimento contínuo, flexível e resistente é composto por várias camadas. É a parte viva do cabelo que é implantada na sua camada superficial. Em adultos sem queda do cabelo, o couro cabeludo mede 600 e 700 centímetros. Então essa parte é muito legal, porque existe uma especialização nesse couro cabeludo, né? Vamos pegar aqui esse D aqui, ó. Esse D aqui com uma, né, essa meia circunferência aqui, ó. Ela tem uma especialização devido a especialização, né? Você tem uma especialização, um complexo de especialização de agricultura capilar. E você tem pontas vivas. Essas pontas vivas podem representar analogicamente o lado do discurso de fibras sensitivas, né? Vamos escrever isso, ó. Os cabelos são análogos a fibras sensitivas sobre a estimulação, né? Por quê? Porque dependendo da forma do cabelo, do trabalho do cabelo, você tem uma certa... Você aprimora o ser, ele revela, ele tem uma revelação a partir da qualidade do cabelo. Por conta dessa agricultura capilar, você consegue ver, né, como que são os cabelos dos indivíduos, como que é o processo sensitivo dessa região, porque essa região ela produz sensibilidade, insensibilidade, dessensibilidade para produzir o cabelo. E aí essa sensação ela também se desinforma aqui ela tem uma desinformação de nervos, né? Excelente, cara. Deixa eu ver aqui, ó. E língua, a língua também
Como a gente já falou da língua, eu não vou repetir. Língua, cavidade nasal. Também a gente já falou da cavidade nasal, né? Essa parte aqui, ó, regiões abertas entre cada lado do nariz e o septo. Língua, cavidade nasal, seios paranasais. Esses seios paranasais aqui, ó, seios maxilares, etmoidais e frontais. E conjunto ocular. Conjunto ocular. A gente tem esse conjunto aqui. Isso é o conjunto ocular. Beleza? Então vamos resumir mais ou menos aqui, ó. Todas essas regiões, essa parte somática, inervação somática, você pode prestar atenção que tudo isso é mensagem ou parte de mensagem, como a gente viu aqui nesses pedaços aqui, ó. Então você tem uma desescalação de somática mesmo, de ordem somática. E aí você também tem aquilo que a gente chamou de gânglio, né? Você tem esse gânglio aqui, ó. Não, esse gânglio, que é a nuvem que pressiona sobre diferencial de pressão a descarga desses nevoeiros, desesperos, né? Desses nevoeiros eletrônicos que são mensagens do meio, que dizem sobre essas placas contrações ou não contrações no organismo. Aí essas contrações, elas fazem reações, e essas reações produzem vários produtos no organismo, né? Vamos continuar aqui. Vamos ver aqui, ó, medula espinhal. A inervação somática relacionada ao músculo, ó, língua, cavidade nasal e seios paranasais e conjunto ocular. Pronto. Então, essa é a inervação somática. E a inervação motora, ela é relacionada ao músculo da mastigação masseter. Os músculos da mastigação, também chamados de músculos mastigatórios, são um grupo muscular composto pelos músculos temporais masseter, pterigóteo e Então, olha só. Aqui a gente estava falando da inervação sensitiva, né? Vamos colocar aqui em feedback. Vamos colocar aquilo que a gente estava vendo. Ó, língua, cavidade nasal, seios paranasais. Língua, cavidade nasal, seios paranasais e conjunto ocular. Deixa aqui. Beleza. E agora inervação motora. Deixa eu ver aqui. Inervação motora. Então você pode aqui, ó, fazer brincar no e nuvem ação. Porque realmente a nuvem, ela não faz tempestade. Então, no organismo a gente também tem as tempestades em nuvens. Em nuvens de ação colinérgica. Em placa.
por de arranjo sináptico dos neurônios cerebrais. Pronto. Tá bom assim. Neutônios não, neurônios. Vamos lá. Agora nós vamos. A gente estava inervando placas motoras, né? Ctrl X. Agora a gente vai. Agora a gente vai fazer a inervação motora. Inervação motora. E aí a inervação motora, diferente dessa, você vai inervar músculos. Essa é a diferença. E aí a gente já começa aqui, ó, músculos da mastigação. Músculos da mastigação. Masseter temporal. Vamos lá ver. Agora sim, vamos ver isso aqui. Músculo temporal, masseter pterygoide medial. São músculos da mastigação, né? Com a diferença de potencial, eles fazem contração. É simplesmente isso. A resposta muscular é a contração. Tem aqui, ó. Respostas de músculos. Você tem contrações. Só que você consegue desenvolvimento de contrações mais experientes, ou seja, nobres. Você consegue desafinar o músculo sobre uma operação íntima. Então essa é um lado supervisor de músculo. Lado supervisor. Perfeito? E quem vai fazer isso vão ser as tensões enérgicas enviadas nos modelos de processamento ou mordida. Então a mordida ela consegue afinar o músculo. Vamos lá. Músculo da mastigação, masseter. O músculo masseter na parte lateral, esse músculo aqui de sua bochecha, é o mais proeminente dos músculos da mandíbula. Dá para ver. Os livros de anatomia tradicionalmente descrevem o masseter como um músculo formado por duas camadas, uma superficial e outra profunda. Entendi, ó. Você tem essa camada aqui de baixo e essa camada de cima. Então vamos pegar aqui, ó.
Então isso aqui é um pano, né? Masseter. Pano de torcer. Pano de torcer o quê? A mandíbula. Para cima. É simplesmente isso, ó, passar o pano. Só isso. Temporal. Que músculo é esse, né? Não é esse não. Músculo temporal. O músculo temporal é o segundo maior em peso dos músculos adutores da mandíbula. Legal. Adutores da mandíbula. Tendo em forma de leque, situa-se na fossa temporal, originando-se na linha temporal inferior. Fossa temporal e fáscia temporal. Pode ser coberto por uma longa, forte aponeurose terminal ou origem muscular. Aponeurose é um ligamento. Aponeurose. Membrana esbranquiçada, luzida, fibrosa e resistente que envolve o músculo, terminando-os em certos casos. É mais ou menos isso aqui, ó. Não é um ligamento, não, é uma membrana. Desculpa, é uma membrana. Então olha ele aqui. Tudo isso aqui, ó, permite você uma maior mecânica entre todas essas atividades divergidas, né? Entre planos. E agora a gente fala masseter temporal pterigóide. E agora é o pterigóide. O pterigóide aqui dentro. Pterigóide. Vamos pegar a imagem do pterigóide. Porque ó, pterigoideu. Vamos ver o que a gente fala sobre esse músculo pterigóide. Medial. Se origina na fossa pterigóide do processo pterigóide, tal. É um músculo medial. Ele é adutor da mandíbula, né? Então é isso que a gente tem, né? Você vai ter a inervação desses músculos e então se eu tô falando agora é graças a esses músculos. A gente faz musculação ao falar, né? Prestem atenção. O que movimenta esses músculos? A fala, a comida, o comer, né? O processamento de alimentos pela mastigação,
Tudo isso são importantes funções vitais que são conduzidas pelo nervo trigêmeo, no qual a gente está falando. Pronto. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos entrar nos ramos do trigêmeos para finalizar. Ramos dos ramos. Um pouquinho, ramos. Que é aquela questão da divergência, né? Então vamos finalizar isso aqui. O ramo oftálmico é formado por fibras pré-ganglionares do gânglio ciliar. Ramo oftálmico. Então nós estamos falando desse nervo, e esse nervo tem vários ramos. Nós vamos olhar o ramo oftálmico agora. E esse ramo oftálmico ele penetra no gânglio trigeminal por sua extremidade superior, emergindo da órbita para alcançar o crânio pela fissura orbital superior, que a gente viu. É formado por 3 ramos, todos sensitivos, denominados nervos nosociliar, nervo frontal e nervo lacrimal. Tan, 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 tan. Agora a gente vai navegar em um outro discurso aqui, ó. Então esse aqui, ó, é o gânglio, é o trigêmeo. E aqui a gente tem a fossa orbital. A fossa orbital é mais ou menos aqui. E esse é o forame. É o forame, ó. Esse é o forame onde ele passa aqui. Forame orbital superior, né? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Às vezes, né? Deixa eu ver aqui. Não é aqui. Gânglios. Forame. Nós escrevemos, né? Vamos ler na onde que a gente escreveu. Aqui, ó. Esse forame redondo oval. E fissura orbital superior. E forame redondo oval. Forame redondo oval. Aqui, ó. E a fissura orbital superior. E aí aqui a gente tem a parte, o ramo oftálmico, que é esse rosa. Então vamos lá. É formado por 3 ramos, todos sensitivos, denominados nervo nosociliar, nervo frontal e nervo lacrimal. Vamos lá. Nosociliar,
nervo frontal e nervo lacrimal. Nervo frontal e nervo lacrimal deve ser esse aqui, ó. Esse aqui é o lacrimal. Esse aqui é o frontal e esse aqui é o noso ciliar. Olha os cílios, né? Os cílios ficam bem aqui. Perfeito? Dispostos respectivamente nas posições medial, intermediária e lateral, no interior da órbita. Então, ó, medial, lacrimal. Posição medial, intermediária e lateral. Intermediária, frontal e lateral é o lacrimal. Não, lacrimal não, lacrimal, deixa eu ver aqui. Deve ter aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Fissura orbital. Enquanto o nervo frontal transmite impulsos de uma extensa área cutânea da fronte e porção anterosuperior do couro cabeludo, então, o nervo frontal transmite impulsos de uma extensa área cutânea. Então, a área de pele. Ele é como se ele pegasse uma área grande de pele e tivesse a placa na grande área de pele, né? Você tem uma placa grande aqui, ó, né, de pele cutânea. Tem essa área cutânea da fronte e porção anterosuperior do couro cabeludo, os nervos e o couro cabeludo, quando a gente viu, né? Couro cabeludo e parte cutânea. Os nervos, esse é o frontal. Os nervos nosociliares são importantes. Então vão escrever, né? Aqui, ramos oftálmico. O ramo oftálmico ele vai então. Vamos ver. Vou voltar aqui. Nosociliar, frontal, medial, intermédia e lateral. Medial, intermédia e lateral. No interior da órbita. Tá. Enquanto o nervo frontal transmite impulsos em uma extensa área cutânea, em uma extensa área cutânea da fronte e porção anterosuperior do couro cabeludo, do couro cabeludo. Vamos ver. Os nervos nosociliares são importantes na inervação no conteúdo da órbita
e parte da cavidade nasal. Perfeito. O nervo recebe o ramo comunicante do nervo zigomático oriundo do nervo maxilar e que possui fibras secretoras parasimpáticas. Nervo para a glândula lacrimal. O nervo recebe o ramo comunicante do nervo zigomático oriundo do nervo maxilar, que possui fibras secretoras parasimpáticas para a glândula lacrimal, assim como os demais ramos do trigêmeo. O nervo oftálmico possui um ramo O nervo oftálmico possui um ramo meníngico responsável pela sensibilidade da dura mater e encefálica. Sensibilidade da dura mater e encefálica. Vamos pegar isso aqui. Vou tentar colocar pra cá. Três ramos. E o lacrimal. Beleza. Recebe superior, mediante a rota. Nervo frontal, que entra superior e medialmente na órbita, a porção superior é para o músculo levantador da pálpebra superior. Divide-se em nervo supraorbitário e nervo supratroclear. Nervo lacrimal, que entra na face lateral da órbita e recebe fibras secretomatoras do nervo facial, próximo à glândula lacrimal. Nervo nosociliar, que entra lateralmente ao nervo óptico e após cruza mediantemente despretendendo. Nervos longos ciliares. Não possui inervação muscular secretomotora ou sensorial especial. Possui inervação sensorial nas seguintes áreas: córnea e globo ocular, septo nasal, via nervos etimoidais anteriores e posteriores, e pálpebras e tecidos conjuntivos e face na glândula lacrimal. Olha, isso aqui é muito interessante nesse sentido que vamos pegar aqui. Então, você tem o processo de processamento do cérebro, né? Das várias distensões sensitivas que ele processa. Dessas distensões, né, você tem os vários alimentos em decorrência de reações. Você tem todos os choques e colisões aqui no crânio, né, sendo desassociados por um terminal aqui, que vai enviar informação
e vai causar um diferencial no transcorrer do processo de trabalho desse gânglio aqui, ó. Você tem as questões também dessa parte da cabeça, né? Porção anterior, que é frontal, que é a relação da sensibilidade do couro cabeludo e essas porções tipo da área cutânea dessa região da pele e tal. Nodo ciliar e a lacrimal também, né? Lateral, sensibilidade dura, mata e encefálica e nervação do conteúdo orbital. Vamos ver um outro ramo, né? Que agora a gente vai ver o ramo que a gente vê o ramo maxilar. Então o ramo maxilar vai ser esse daqui, ó. Ramo maxilar inerva a região maxilar e abaixo dos olhos. Não, aqui, ó. E fibras dos ramos periféricos. O ramo oftálmico é formado por fibras pré-ganglionares do gânglio ciliar e fibras dos ramos periféricos. Ele forma uma sinapse com o gânglio trigeminal e inerva a região anterior do crânio, nariz e regiões oftálmicas da face. Ao chegar à órbita, fornece 3 ramos terminais, que são os nervos nasociliar, frontal e lacrimal. É o que a gente viu. Já o ramo maxilar inerva a região maxilar e abaixo dos olhos. Ao penetrar na cavidade orbital, passa a ser chamado de nervo infraorbital, que por sua vez fornece outros ramos, como o nervo alveolar superior. Vamos ver isso aqui ali no... Aqui, ó. Ao entrar aqui, ó, ele fornece outros ramos. O alveolar, né? Vamos dar uma olhada aqui no wiki. Nervo maxilar. Nervo alveolar. Anterior alveolar. Esse aqui deve ter aquela parte especial, né? Ele tem origem dentro do crânio. Sai do crânio pelo forame redondo. Aí ele sai do crânio pelo forame redondo. A origem dele é lá no crânio. Dentro do crânio. É um nervo exclusivamente sensitivo e suas ramificações são responsáveis por inervar a pele da face, das pálpebras inferior. Então o oftálmico é da pálpebra superior e esse é da pálpebra inferior. Responsável pela inervação. Inervar a pele da face, da pálpebra inferior, da bochecha. Ele inerva a bochecha, né, e do lábio superior, da mucosa nasal, né, a mucosa do palato, o véu palatino e todos os dentes do arco superior e a região gengival da maxila. Caraca, ele inerva coisa demais. Aqui. O nervo maxilar emite ramos colaterais e terminais, dentre eles o infraorbital,
o alveolar superior posterior, o naso palatino, o palatino maior, inerva palato duro, a região do crânio, e ramos terminais. Esse aqui é gânglio ptero, conjunto de corpos celulares de neurônios localizados no sistema nervoso periférico. Então a gente tem um gânglio associado ao nervo maxilar, fica inserido na pterigopalatina. V2. Tá bom. Nervo maxilar. Num processo de lógica aqui, ó, a gente tem, como ele tem essa inervação, né, ele tem um discurso que é diretivo, né, que tem uma terminação constante aqui, ó. Porém, você pode fazer um aumento dele desacelerando ele com uma atração, causando atração nessas paredes aqui, ó, no palato, nessa parte alveolar desses septos nasais, onde ele está inervado. Todas as atividades que a gente faz regionalmente, elas atraem nervos para a região. E aí essas atrações são comunicações. Desescrevem comunicações. E aí, ó, por último, vamos lá. Tá acabando. Essas fibras fazem... Não, peraí. Tô no lugar errado. O ramo, agora o último ramo. O ramo mandibular possui 2 ramos principais: o nervo lingual e o alveolar inferior. Ele tem como função a inervação da porção mais inferior da face. Aqui, ó, porção mais inferior da face. Lembrando, pessoal, que esse ramo aqui, ó, ele se dirige aqui dentro e ele tem o seu núcleo cá na ponte. A ponte fica mais ou menos aqui, ó, cá na ponte, e ele também coordena a primeira parte da medula espinhal. Ou seja, a gente tem uma cognição de decaimento, né, de discorrer atividades nesse ramo craniano, né, nesse par de nervo, porque esse par de nervo ele está interligado, né, com todos. Deixa eu ver aqui. E aí, ó, o último nervo mandibular. Medical Subjects. Parece que tiraram. Vamos tentar achar aqui, ó. Já tá, né? Nervo mandibular, isso. A raiz de função sensitiva emerge na região lateral do gânglio e sai da cavidade craniana através do forame oval. Então, ó, ele emerge da região lateral do gânglio trigeminal. É esse gânglio aqui, ó, que está na ponte, ó. Sai da ponte e tal. Então ele sai de lá. Assim, ó, raiz da função sensitiva sai do gânglio trigeminal
e sai da cavidade craniana através do forame oval, que a gente viu. A pequena raiz da função motora do nervo trigêmeo, a pequena raiz, né, passa sob o gânglio trigeminal e depois passa através do forame oval para unir-se à raiz da função sensitiva fora do crânio. O nervo mandibular passa entre o tensor do véu palatino, que é medial, e o pterigóide, o lateral, que é lateral. Ele se ramifica para os nervos espinosos e o nervo que cobre o músculo pterigóide medial. Então ele tem umas ramificações aqui, ó. A gente está vendo esse nervo aqui, ó. Quer ver ele passando no forame oval? Aqui, ó. Olha o forame oval aqui, ó. Ele está passando pelo forame oval. Ó, a parcela anterior ramifica em 3 músculos da mastigação. A parcela anterior. Então a parcela anterior é essa daqui, ó. 3 músculos da mastigação, ele está ramificado. E o ramo bucal do nervo facial, que é sensitivo para a bochecha. A disposição posterior depende de 3 ramos sensoriais principais: os nervos alveolares, auriculares, linguais e inferiores. As fibras motoras para suprir o músculo miloiloide. A divisão posterior desprende 3 ramos sensoriais principais. Então a porção posterior é essa porção aqui. 3 ramos principais. Os nervos alveolares, auriculares, auriculares, linguais e inferiores. E as fibras motoras para suprir o músculo miloiloide e a parte do músculo digástrico. Legal. Aqui, ó. Tem essa parte aqui de nutrição de músculo também. Só que é o que parece, que nós temos o músculo, ele precisa menos de energia do que o músculo especial, porque o músculo especial é quase uma cozinha onde se liga quase como uma cozinha. Ou seja, são essas partes dos ramos essas partes dos ramos que a gente vê que inervam, por exemplo, língua ou as fossas nasais. Esses são cozinhas, né? Agora o músculo não. Aqui você tem atividades muito maiores. Você precisa de energia muito maiores para fazer a conversões dessas sensibilidades e as digestões e transduções. Porque é como se esses locais eles explodissem sobre esses terminais, né? Sobre essas placas. Aqui a gente tem a divisão do nervo mandibular. Do tronco principal do nervo, ramificações dos músculos.
Aqui, ó, divisão anterior do músculo. Função motora e função sensitiva. É disso que eu tô falando, ó. Então, aqui, ó. A função sensitiva, ela parece que precisa de mais conteúdo nervoso. Ou seja, você tem mais tensão nesse edifício de conversão de energia. Ou seja, maior dependência dessas raízes. Já os músculos não. Os músculos eles têm função motora, né? E aí os duas você consegue atrair. Você consegue atrair pelo peso do empreendimento a ser processado. E esse peso ele está ligado com a sensação adrenérgica. Então esse caráter, vamos trazer isso aqui para cá. Esse caráter dessas funções de inervações tem o seu caráter de sensação de feedback adrenérgico. Quando você tem uma sensação adrenérgica discutindo com a medula e com os gânglios medulares, lá no processo sináptico das autorizações automotoras de atrair colinergia da sinapse para essas funções, você tem nesse processo um grande gasto para esses edifícios sensitivos. Então esses edifícios sensitivos em nós são muito localizados e são trabalhados em empreendimento de formação de muitas raízes nervosas. E todas essas raízes nervosas, elas são instalações, elas desinstalam a conformabilidade sensitiva de disparar energia. E essa instalação, ela está nesse sentido aqui, ó. Nessa proporcionabilidade de conexões entre as placas. Pois aqui a gente tem nessa colinergia o controle de disparo a partir de contrações dentro desses empreendimentos. Só que as contrações elas são encontradas pelos descompulsos de empreendimento emissivos pelos empreendimentos materiais que nos dizem transformação a partir dos envolvimentos que a gente faz com eles, né? E aí aqui a gente tem a imagem disso. E aí você consegue desabrir ou fechar recepções colinérgicas, né? Canais iônicos que a gente chama, canais elétricos, íons vem de cátions e ânions. Íons são cargas elétricas, são diferenciais de potenciais. E é basicamente assim que a gente tem, né? Bom, esse meu trabalho, que é o empreendimento para aprendizagem mesmo, a partir de analogia e de navegação por esse recurso que a gente tem hoje em dia, né?
Então vocês veem que existem muitas falhas, muitos processamentos que estão em desenvolvimento ainda, porque eu estou em processo de aprendizado dessas versões de saberes, né, sobre nós. Mas tem sido um prazer, né? Tem sido um prazer aprender e desimportar da sabedoria que eu tenho uma maior apreensão desinstituída por essas aplicações de analogia e de contenção dessas imagens em adequação de empreendimento científico, porque tudo está coligado e está funcionando, mas para ver, eu preciso de desligar um pouquinho e ver ligado em outra parte, né? Eu preciso ver o reflexo disso, e é isso que a gente tenta fazer aqui. A gente tenta ver o reflexo de tudo isso desfuncionando em nós. Esse foi então o nosso estudo do quinto par de nervo craniano, o nervo trigêmeo, e essa foi a nossa resolução. A gente se vê então no próximo vídeo, que vamos falando de pares de nervos cranianos. Um abraço a todos e até a próxima. Fui.